Olá pessoal, vamos então à solução da prova 1 da disciplina Eletricidade Aplicada do curso de Projetos Mecânicos da FATEC de Pindamonhangaba em 2021-1. O primeiro exercício fala de duas cargas iguais de 50 microcoulombs que se repelem no vácuo com uma força de 36 kN. Sabendo-se que a constante elétrica do vácuo é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, calcule a distância entre as cargas em metros. Então, nesse primeiro exercício, nós temos duas cargas iguais. Então, a gente pode dizer que a carga 1 tem a mesma intensidade que a carga 2, que é de 50 microcoulombs. Microcoulombs é o mesmo que 50 vezes 10 a menos 6 coulombs. A força eletrostática entre as duas cargas é de 36 kN. Lembrando que quilo é igual a 10 a terceira, então temos aqui uma força de 36 vezes 10 elevado à terceira newtons. E a constante eletrostática, o K0, é dado na questão como 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a partir disso, é solicitada qual é a distância entre as cargas 1 e 2. Ora, a força de Coulomb, a força eletrostática, ela é calculada como sendo o produto da constante eletrostática, o produto das cargas elétricas interagindo, dividido pela distância ao quadrado. Nós observamos aqui que o enunciado nos fornece o valor da força, o valor das duas cargas, Q1 e Q2, e também o valor da constante eletrostática, faltando somente a distância, que é o solicitado na questão. Por isso, para calcular essa distância ao quadrado, ela é igual a constante vezes o produto das cargas dividido pela intensidade da força. E depois extrai-se a raiz disso. Tá? Então aqui, o K0 é 9 vezes 10 elevado a nona, eu já ajustei aí todas as unidades, né? As cargas, 50 vezes 10 a menos 6, 50 vezes 10 a menos 6, dividido por 36 vezes 10 elevado ao cubo. Ok? Fazendo os cálculos. E aí a gente tem algumas possibilidades para fazer esse cálculo. Podemos inclusive extrair aí a raiz antes, enfim, temos várias possibilidades, né? Se nós olharmos para cá, vamos ver então que D é igual a raiz, né, de 9 vezes 50 ao quadrado dividido por 36. E agora eu vou colocar aqui só as potências de 10. 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 3, já que esse é o cubo aqui, passa para o numerador mudando de sinal. Tá? Então, extraindo a raiz, raiz de 9 é 3, raiz de 50 ao quadrado é 50, raiz de 36 é 6. Aqui nós temos 9 menos 3, né, 9 menos 15, que é igual a menos 6. Né? Se a gente colocar aqui e fizer a conta, ó, menos 6 com menos 6 dá menos 12, com menos 3 dá menos 15, e com mais 9 sobrou menos 6. Tá? Raiz de 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3. 3 vezes 150, ou eu posso simplificar aqui, sobrou apenas um 2, né?
Então, nós temos que 50 dividido por 2 é igual a 25 vezes 10 a menos 3. Logo, a distância, né, entre as cargas é de 25 vezes 10 a menos 3 metros, ou, se preferirem, 0,25 metros, que corresponde também a 25. Ok? Então, essa é a resposta de acordo com o solicitado, que era obtenha a distância em metros. Tá aí a solução, então, da primeira questão da nossa P1. Vamos, então, agora à segunda questão da mesma prova. O enunciado da segunda questão diz que uma partícula cuja carga elétrica é de 4 microcoulombs, ela está separada no vácuo por uma distância de 20 centímetros de uma outra partícula cuja carga é Q, e não é conhecida essa carga. O módulo da força eletrostática entre as duas cargas é de 18 newtons, e novamente é dada a constante elétrica no vácuo. A situação agora é muito parecida com a anterior, mas nós temos a distância e não temos o valor da outra carga elétrica. A gente vai fazer, né, a solução aí direto, né, a partir da força de Coulomb. Lembrando que a força de Coulomb nos diz que força é igual a capa zero, produto das cargas, dividido pela distância entre essas cargas. No enunciado, nós temos que a força eletrostática é de 18 newtons, confirmando, tá? Então a força eletrostática é 18 newtons. A carga elétrica, uma, né, das cargas elétricas, é de 4 microcoulombs, o que significa 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. A constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a distância entre as duas cargas é de 20 centímetros. Lembrando que é sempre interessante já fazer a mudança, né, de 20 centímetros para 2 metros, ou 0,2 metros, ou simplesmente 20 vezes 10 a menos 2 metros. Aí tanto faz, o resultado é o mesmo, mas é importante já passar para o sistema MKSC, para que nós não tenhamos problema na hora de fazer o cálculo. Tá? Então nós observamos aqui da equação que nos foi dado pelo enunciado a intensidade da força, a constante eletrostática, o valor de uma das cargas e a distância entre elas, faltando apenas, né, para fechar essa equação, a segunda carga elétrica, que é o que é solicitado no enunciado. Então, invertendo essa equação aqui, nós temos que essa carga ela é igual à distância ao quadrado vezes o módulo da força eletrostática dividido por K0 vezes a outra carga. Tá? Substituindo todos os valores fornecidos no enunciado nessa equação, nós poderemos calcular o valor da carga Q minúsculo. Então, fazendo a substituição, Q igual distância. A distância de 0,2, ou se preferirem de 20 vezes 10 a menos 2, ou ainda fica mais fácil se nós colocarmos aqui 2 vezes 10 a menos 1. Né? Vai facilitar bastante na hora de fazer o cálculo. Então, 2 vezes 10 a menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, né? Vezes 18, que é o valor da força,
dividido aí pela constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, e 4 vezes 10 a menos 6, que é a carga Q maiúscula, né? Então, substituir todos os valores e agora a gente vai começar a fazer o cálculo. Eu já vou separar o que tem o quadrado, o número ao quadrado da potência de 10. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 18, dividido por 9 vezes 4. E aqui fica o 10 elevado a menos 2, que é o 10 elevado a menos 1 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 9, já que esse 9 está no denominador, ao passar para o numerador muda de sinal, e o 10 a menos 6, que também vai ter a troca de sinal, passa 10 a sexta. Okay? Aqui a gente já pode simplificar, 4 com 4, 9 com 18, sobrou apenas um 2 aqui, então Qzinho é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 11 mais 6. Portanto, 2 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Também poderia dar a resposta como sendo 20 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ou ainda 20 microcoulombs. Tá? As duas respostas seriam aceitáveis, aliás, as três, né? Tanto poderia deixar aqui 2 vezes 10 a menos 5 coulomb, 20 vezes 10 a menos 6 ou 20 microcoulombs. Todas essas respostas seriam aceitáveis, já que a gente não está aqui fazendo uma prova com múltipla escolha, mas sim uma avaliação com as respostas aí de vocês. Então aqui eu também poderia ter colocado 20 microcoulomb como resposta. Com isso podemos passar então à terceira questão da prova. A terceira questão fala de uma carga que fixa em um ponto no espaço, que gera um campo elétrico, eletrostático, de intensidade 2 vezes 10 a menos 14, a uma distância de 30 centímetros dela. E é solicitado, então, o módulo dessa carga. Bom, a situação aqui é, aí sim, diferente das situações anteriores. Né? A gente vai ter agora não mais um cálculo da força, mas um cálculo do campo gerado por uma carga elétrica, campo eletrostático. Lembrando que o campo gerado por uma carga é igual à constante eletrostática, a carga que gera o campo e a distância da carga ao ponto onde se está calculando o campo. O enunciado nos diz que o campo gerado por uma certa carga é de 2 vezes 10 elevado a menos 14 newtons por coulomb. E que esse campo de 2 vezes 10 a menos 14, ele está em um ponto, né, localizado a 30 centímetros da carga, ou a 30 vezes 10 a menos 2 metros, ou ainda, se preferirem, a 3 vezes 10 a menos 1 metros. Tá? E a pergunta é, qual o módulo dessa carga? Ora, nós temos o valor da constante eletrostática, que já foi fornecido em várias outras questões, é sempre o mesmo. Nós temos a distância e temos o campo. E a pergunta é simplesmente que carga gerou esse campo. E nós podemos calcular isso facilmente invertendo a equação. Basta a partir daqui verificar então que a carga elétrica é igual à distância ao quadrado vezes o campo dividido pela constante eletrostática. Substituindo os valores, carga vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 1
ao quadrado, 2 vezes 10 elevado a menos 14 do campo, e constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Separando, elevando ao quadrado e separando o que tem e o que não tem, potência de 10, nós temos então 9 vezes 2 dividido por 9, e aqui 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 14 e 10 elevado a menos 9. Né? Já que o 9 vezes 10 é 9, sobe mudando de sinal. Então, a carga eletrostática ela é de 2 vezes 10 elevado a menos 25 coulombs. Tá? Uma carga bem pequenininha, uma carga minúscula, tá? Então, tá aí a solução do exercício número 3. O exercício número 4 é um exercício dissertativo, né? Onde a gente precisa pensar aí sobre as situações possíveis, tá? E o que ele diz é o seguinte: nós temos 3 situações. Em A, 3 blocos metálicos X, Y e Z são alinhados e ficam em contato. Então, nessa primeira situação aqui, existe contato entre esses blocos. Tá? E eles são colocados num ambiente onde existe uma carga positiva aqui e outra carga positiva aqui. Depois, esses blocos vão ser afastados, ainda sob a ação das cargas positivas aqui nas extremidades. E por último, essas cargas vão ser, esses elementos aqui com carga positiva, são removidos e os blocos são deixados assim, separados. Tá? A pergunta que se faz é a seguinte: quais cargas são esperadas na última situação, na figura C? Ou seja, como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar essa distribuição aqui depois desse processo aqui passando de A para B ou para C? E é solicitada uma justificativa para a resposta. Vamos então trazer a figura para cá, para a nossa lousa, para a gente poder rabiscar um pouco, né? E ter aí como interpretar esse resultado, tá? Vamos ampliar a figura para ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem. Ok. O que acontece na primeira situação? Inicialmente, x, y e z são neutros. Eles têm cargas positivas e negativas em número iguais. Quando eles são colocados aqui sob a ação de duas placas positivamente carregadas, as cargas elétricas dentro desses materiais vão se movimentar e vão se alinhar de modo a criar desse lado as cargas elétricas vão se alinhar de modo a criar desse lado carga negativa, desse lado carga negativa, e aí ao deslocar as cargas negativas para estas extremidades, nós vamos ter um excesso de cargas positivas aqui no meio. Tá? Quando ele remover, quando ele afastar as cargas, ao afastar os blocos, o que vai acontecer?
nós vamos ter um excesso de carga negativa em X, um excesso de carga negativa em Z e um excesso de carga positiva em Y. O que vai acontecer quando esses caras forem removidos? Essa situação vai permanecer. Por quê? Porque, como eles estão isolados entre eles, nós vamos ter ainda carga positiva aqui na região central em Y, tá? Então, Y permanecerá com excesso de cargas positivas, ao passo que X e Z terão excesso de carga negativa. Então estarão negativamente carregados. É essa situação aí que explica, né, que descreve como fica a configuração final desse sistema.